Você que acompanha o Jornal Gente, nós vamos conversar agora com o professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas, que está conosco nessa manhã para repercutir a situação da qualidade do ar, do fogo que tem atingido propriedades em todo o Brasil. Hoje de manhã, sabe, professor Cláudio, Thaís, Sônia, no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, nós recebemos muitas mensagens de ouvintes que estavam em deslocamento pelas estradas, principalmente no interior do estado de São Paulo, falando: Pedro, tá uma fumaceira aqui faz dias, parece que a coisa não melhora, a qualidade do ar todos nós estamos sentindo que não está boa. Professor, o que está acontecendo? O senhor já se debruçou aí sobre o tema? Tem uma explicação para tudo isso que nós estamos passando? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia, Thaís e Cláudio. Um prazer falar com vocês. Bom, a gente começa pelos dados, que são realmente impactantes. Nós estamos em setembro e o número de focos de incêndio no Brasil, que aproxima de 160 mil casos, segundo o INPE, já é mais do que o dobro do número de focos nessa mesma época do ano, no ano passado. Estes focos são distribuídos de uma maneira muito concentrada, mas agora se espalharam, de certo modo, pelo Brasil os seus efeitos. Então, nós sabemos que em torno de 52% dos focos são concentrados no Cerrado, 35% na Amazônia. Se juntarmos esses dois, nós temos quase 90% dos focos de incêndio nesses dois biomas, e um número de municípios nessas regiões concentram de maneira radical as iniciativas, os focos que são acumulados e são investigados, quer dizer, são apontados diariamente. Agora, o que está acontecendo, isso caracteriza e diferencia a situação agora, é que esse não é mais um debate, como talvez tenha sido no início desse ano, em que a gente está preocupado com a Amazônia, ou a gente está preocupado com o Pantanal e com todas as consequências que os incêndios têm lá. Agora, esse já é um problema que nacionalizou-se de maneira completa. São os cidadãos do Sudeste, somos nós, eu que estou aqui em São Paulo, que estamos sentindo no dia a dia os impactos da fumaça e como isso atrapalha, não é? Nosso bem-estar, nossa saúde e também nossa economia. Então, professor, fazer o quê, né? A gente tem assistido, assim, vivemos mais num estado de perplexidade com essas coisas do que com medidas efetivas, né? A gente vê uma certa paralisia do governo federal. A ministra Marina Silva parece completamente desconectada das suas atribuições com relação a isso. E ninguém sabe, assim. No fim de semana eu fiquei pensando, não seria o caso de usar uma máscara, uma máscara protetora, né? Porque, afinal de contas, respiramos aqui em Brasília fumaça durante todo o fim de semana e também até ontem se sentiu esse odor desagradável que afeta tudo, inclusive a voz, né? Afeta as vias respiratórias. E do ponto de vista político, isso começa também a ser objeto de oportunismo, né? A gente viu aqui o destaque trazido pelo nosso colega Pedro Campos no começo do programa sobre o discurso feito ontem pelo ministro Flávio Dino, dando ordens ao governo federal, etc. e tal. Essa é uma tarefa do Poder Executivo. Uma corte constitucional não tem que estar se metendo nisso, mas eles se metem em tudo, né? É a síndrome da geladeira. Abre a porta da geladeira, o cara já faz pose como se fosse holofote, né? Para aparecer na foto. E aí eu queria, o senhor que tem uma compreensão bem ampla desse caso, né? Desse problema, fazer o quê? O que é que está faltando fazer no Brasil para nos proteger disso e para reverter esse quadro? Cláudio, sua pergunta ela é difícil e eu vou tentar compartilhar a minha impressão. Então, nós sabemos que o Brasil, de certo modo, ele naturalizou uma espécie de jogo de exceção. É como se a gente estivesse, figurativamente, tentando acalmar ou acabar com incêndios o tempo todo. Mas não tem uma máquina estruturada capaz de evitar que esses incêndios, e é que eu falo literalmente, aconteçam e se espalhem pelo país. A maneira como isso se configura no regime político brasileiro é levando ações constitucionais para o Supremo, a partir do que o Supremo passa a agir. Então, um conjunto de ADPFs, é um tipo de ação constitucional, foram protocoladas no Supremo, curiosamente, pelo PT, pela Rede. E essas ações foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em março. Transitou em julgado essa decisão, em que o Supremo declara a inconstitucionalidade
e, portanto, a falha do Executivo em cuidar dos incêndios, em particular na Amazônia e no Cerrado, em junho, e a partir de então se deu um prazo de 90 dias para que o Executivo se manifeste e tome as decisões para combater os incêndios. Esse prazo estava prestes a se expirar agora na semana que vem, dia 19 de setembro. Então, diante desse contexto, em que não parecia haver nenhuma decisão ou algum movimento claro do Executivo para combater os focos de incêndio, o ministro Flávio Dino convoca uma audiência, que foi essa que aconteceu ontem, e convoca, intima para essa audiência diversos ministros do governo federal, incluindo o próprio ministro da Justiça, não é a pasta que ele ocupava há pouco tempo, dizendo, olha, existe uma falha, vocês não estão fazendo a sua tarefa, e a partir de agora eu quero dados sobre o que está sendo feito, quanto foi gasto, desembolsado para aparelhar o órgão responsável, o braço do IBAMA, para combater o incêndio, como que a colaboração com os estados está sendo encaminhada e de que maneira o governo espera reduzir ou acabar com esse problema agora nas próximas semanas e meses. Então, o ponto que se coloca é esse, não é? Se existisse no Brasil uma estrutura organizada, operacional e funcional, capaz de atuar de maneira imediata, primeiro para evitar que esses incêndios se espalhem, segundo para combatê-los de forma efetiva, não haveria necessidade de levar esse tema ao Supremo. Na ausência disso, tudo isso acaba chegando às mãos do Judiciário, e nós sabemos que o Brasil tem uma prática de aproveitar isso como uma grande oportunidade. Então, parece que nós temos agora uma espécie de superministro no Supremo para lidar com os problemas ambientais do Brasil. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Os incêndios e as secas, né, vão penalizar a lavoura, né, e também os custos de energia. Eu pergunto para o senhor, no Brasil, né, onde a principal fonte ainda é a hidráulica, em quanto que isso vai impactar na inflação de 2024 e de que forma? Olha, Sônia, obrigado pela pergunta. Nós sabemos que os incêndios que estão acontecendo, em parte, são resultado de uma vulnerabilidade anterior, que é uma seca extensa, que também, em parte, é produto de um El Niño extenso que aconteceu no ano passado, que aumenta a secura, que não foi totalmente recuperada com as chuvas que aconteceram ao longo do ano, e que, por sua vez, acaba criando uma espécie de terreno preparado, propício para esses incêndios que chegam agora, se espalham. Mas eu digo isso porque, na base do incêndio, tem um problema anterior, que é a umidade e a circulação de chuvas no Brasil e no mundo. E o fato da gente ter uma redução desse ciclo hídrico e essa restrição, digamos assim, de chuvas, tem um impacto muito significativo e, eu diria, perigoso na economia brasileira. Então, nós sabemos que nós temos no país um país que tem uma dependência muito grande dessa provisão do serviço ambiental de chuva. Então, boa parte da nossa fonte de energia é dependente das chuvas que abastecem as nossas hidrelétricas e, por outro lado, também a irrigação de grande parte do nosso agronegócio. Então, se nós juntarmos alimento e energia, nós estamos falando da base da economia brasileira e de qualquer país do mundo. E a nossa base econômica é dependente de uma natureza saudável. Então, aqui está o risco e a ameaça imediata. Eu tenho alguns colegas que têm tentado estimar e dar números a isso. A resposta ainda é pouco clara. Nós temos alguns sinais de impacto econômico aqui e ali, mas exatamente quanto isso pode representar na conta de energia do consumidor, eu ainda não saberia te dizer. Mas está aí uma bela pergunta para a gente ficar atento, viu, Sônia? Professor Daniel Vargas, eu queria voltar aqui à questão que o Cláudio Humberto trouxe, para que o senhor nos explicasse o que poderia ser feito, não é? Que país, por exemplo, hoje consegue ter um controle melhor dessa situação dos incêndios? Porque hoje há aqui uma sensação de perplexidade. Parece que boa parte do território nacional está, nesse momento, sendo consumida por fogo. Isso está impactando a todos nós e, basicamente, a gente está esperando chover para que a situação melhore um pouco. Estava até olhando aqui a previsão do tempo para São Paulo. Domingo deve melhorar um pouquinho. Então, eu falo, bem, mas é dessa forma, né? Não deveria ser. A gente deveria ter algum outro tipo de atitude mais ativa, preventiva, para evitar. O que existe hoje ali no rol de possibilidades que todo tipo de ator pode fazer, governo federal, estaduais, os próprios produtores rurais, e que não está sendo feito? Bom, obrigado, Thaís. Nós sabemos, Thaís, que em um país grande e desigual como o Brasil, uma federação, nada acontece sem a colaboração direta das lideranças públicas lá no interior nacional. Muito pouco do que é efetivo no Brasil nasce e termina com a iniciativa do governo federal.
exige necessariamente o envolvimento, a participação dos estados, que contém boa parte do poder executivo para a prestação das políticas públicas, dos municípios, que são altamente capilarizados no Brasil, como sabemos, mas cada vez mais, em matéria ambiental, dos próprios produtores rurais. O que já acontece no Brasil, por exemplo, no interior de Minas, de Goiás, naquelas regiões produtoras um pouco mais ordenadas. Existem parcerias de conjuntos de produtores cooperados com instituições de segurança pública, com as brigadas, com as polícias municipais. E essas organizações, essas parcerias servem para alertar rapidamente os órgãos públicos na medida em que há alguma ameaça, por exemplo, de roubo ou alguma ameaça à produção ou à segurança do produtor. Essa estrutura de cooperação, em que o sinal vem da ponta e a iniciativa do combate vem do governo local, já é um embrião do que pode ser pensado para a gente expandir isso com a estrutura brasileira. Então, o Brasil tem um sistema de monitoramento nacional que nos indica, com razoável precisão, onde os focos de incêndio estão acontecendo. Nós temos uma estrutura de polícias, e são várias delas, descentralizadas no território nacional. E nós temos produtores com relativa organização. O que falta é uma cadeia organizada de comunicação de ponta a ponta, em que esse sinal ele é captado no centro do governo federal. Existe um sistema nacional de combate aos incêndios florestais, cuja sala de situação está localizada em Brasília, que pode ser integrada com esses sistemas de políticas estaduais e cada vez mais com a iniciativa dos produtores. Agora, não mais simplesmente para garantir a segurança da propriedade, mas para localizar e combater os incêndios à medida em que eles avançam. Agora, a gente sabe também que não adianta, no caso dos incêndios, a gente correr atrás do prejuízo. Não é? A velocidade de espalhamento desses incêndios, especialmente no ambiente de secura como nós temos, é imensamente rápida. Em parte, isso significa que a ação ela deverá, em grande medida, também ser realizada pelos próprios produtores no campo, criando sistemas de contra-incêndio, não é? Que você dispara um foco de incêndio que caminha em direção contrária àquele incêndio para neutralizar o fogo local. Mas também um grande processo de educação da população brasileira e de capacitação, sobretudo de pequenos produtores mais pobres, que a gente sabe, em alguns locais do Brasil, ainda utilizam a prática do fogo controlado, ou tentando ser controlado, como uma maneira de preparar a sua terra. Então, é um sistema complexo, são várias iniciativas, mas nós já temos experiências e embriões do que pode ser feito para combater o problema. Professor Daniel Vargas está conosco, ele é da Fundação Getúlio Vargas. Professor, uma pergunta para o senhor a respeito, claro, do que nós estamos acompanhando nesses dias todos e da falta de desenvolvimento que nós temos muito no país por conta da pressão que setores minoritários conseguem fazer para impedir, por exemplo, a chegada de uma estrada, ligação de duas capitais. O presidente Lula falou sobre isso ontem na Amazônia, Manaus e Rio Branco, no Acre. Como é que não temos uma ligação entre essas duas capitais e o transporte fluvial é utilizado quando não tem rio, como numa situação como essa, que o rio secou? Nós não temos a possibilidade da chegada de ajuda, instrumentos para tentar combater esse fogo. Em situações como essa, de emergência, o senhor acredita que o debate sobre a necessidade do desenvolvimento, claro que associado à preservação, é intensificado, ele precisa de alguma forma ganhar corpo para que nós possamos enfrentar no futuro situações como essa de uma maneira menos dramática? Eu não tenho dúvida, Pedro. O incêndio é um outro nome para a febre de um sistema produtivo doente. Ele é um sintoma muito claro e evidente de uma realidade local imensamente pobre. E não sou eu que estou dizendo, é só olhar os números. Hoje, 20 municípios brasileiros concentram 85% dos focos de incêndio no país. A absoluta maioria desses municípios também estão localizados na rabeira dos índices de desenvolvimento econômico, social e humano do Brasil. São municípios imensamente pobres, sem acesso a recursos, com infraestrutura precária e que acabam tendo, nessa circunstância, o apelo a práticas ou a realidades de desenvolvimento ou realidades econômicas que geram consequências indesejadas, como o desmatamento e agora o incêndio. Então, o que nós precisamos, especialmente nessas áreas
de maior pobreza e subdesenvolvimento é olhar para elas com um pouco mais, como diz um amigo meu da Amazônia, de empatia, de reconhecimento que nós estamos lidando com seres humanos como nós, que na ausência de oportunidades são empurrados para práticas ilegais ou para situações de vulnerabilidade em que eles acabam sendo aliciados para atividades que não são aquelas que nós desejamos, nem para nossos filhos, nem para ninguém. O grande desafio, no entanto, é se nós seremos capazes de mudar esse dispositivo e olhar para o problema, em particular da Amazônia, que eu creio que é o foco da sua pergunta, não mais como um santuário verde a ser preservado mediante uma polícia que comanda e controla com força absoluta. Polícia, comando e controle são importantes, mas precisam ser complementados por um investimento que provê a essas pessoas o acesso às técnicas da produção, que permitam a eles o investimento produtivo, o acesso a esse conhecimento que já é disponível em outras partes do Brasil, para que também se desenvolva. Professor, o senhor mencionou diversos cenários e possibilidades de causa de tudo isso, né? Mas não mencionou a questão dos incêndios criminosos, né? Há pessoas, no caso de São Paulo, que foram presas semanas passadas, né? Exatamente em razão, acusadas de provocar o fogo em plantações, etc. e tal. É gente da pior espécie, né? São invasores de terra, são aqueles amigos do alheio, né? Sem terra, etc., que por razões político-ideológicas fazem isso. Há algum estudo indicando de toda a confusão o quanto representariam os incêndios criminosos? Não que eu conheça, Cláudio, e na verdade essa é inclusive uma das demandas do ministro Flávio Dino para o governo federal, que indique no rol desses focos de incêndios espalhados pelo Brasil o quanto deles podem ser atribuídos a alguma atividade criminosa. O que nós sabemos é que existem aqui, para se caracterizar um problema da dimensão que a gente está vivendo, pelo menos 3 conjuntos de fatores ou de causas que se combinam. O primeiro deles, naturalmente, são os eventos climáticos, a começar pelo El Niño, muito extenso do ano passado, que a gente comentou. O segundo, a gente também fez referência, são essas práticas, muitas vezes precárias, mas que ainda caracterizam um modelo de produção, especialmente entre agricultores pobres em algumas partes do Brasil. E o terceiro, que você destaca com muita propriedade, é a criminalidade. Então, nós sabemos que existem, sim, alguns dos focos de incêndio que são resultado de criminosos, que estão agindo contra o patrimônio, não só ambiental, privado do Brasil. Olha o que está acontecendo em São Paulo. São os agricultores, os pecuaristas, que estão sofrendo de imediato os maiores danos. Veja o caso das próprias plantações de cana para a produção de biocombustíveis e de açúcar no Brasil, onde, aliás, pode sim ter um aumento nos preços em função dessas queimadas locais. Aliás, o próprio secretário de Agricultura de São Paulo manifestou há pouco que os prejuízos aqui em São Paulo são estimados em torno de 2 bilhões de reais apenas para esses produtores. Então, nós sabemos, sim, que há crime nessas atividades. E esses crimes precisam ser combatidos com imenso rigor. Eu acho que uma pergunta, que precisa ser feita agora, Cláudio, no Brasil, é se as regras que disciplinam, que tipificam o crime de incêndio provocado de forma deliberada, são suficientes para ameaçar e para colocar na cadeia com a pena adequada a esses criminosos. Talvez não, mas o fato é que nós não temos ainda números precisos e nós precisamos ter um pouco mais de informação até para saber como agir. Professor Daniel Vargas, professor da Fundação Getúlio Vargas, um grande estudioso aqui do nosso agronegócio, da bioeconomia, falou conosco na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Já fica o convite aqui para o senhor votar numa próxima oportunidade, porque esse assunto não termina tão cedo, não. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Muito obrigado e até breve.